Muito boa tarde desde a sala de mercados aqui da IG Markets. Vamos então fazer o apanhado desta semana. A semana começou essencialmente, portanto, em termos de dados económicos, com o PIB dos Estados Unidos. Nós assistimos a uma redução significativa ou uma revisão em baixa do PIB nos Estados Unidos. Esperava-se que passasse para cerca de 2,4% ou 2,3% e acabou por se cifrar em 2%, uma redução em que a primeira estimativa apontava para 2,5%. Tivemos também os dados económicos relativos à atividade na Europa, os PMIs, portanto, como sabe, os PMIs têm, enfim, a famosa barreira de 50, em que acima indica a expansão da atividade, abaixo contração da atividade. Em França, nós assistimos ambos os PMIs, quer na componente industrial, quer na componente dos serviços, abaixo de 50. Na Alemanha, a componente industrial acabou por ser abaixo de 50, mas a componente dos serviços acima de 50, portanto, na componente dos serviços ainda assistimos a uma expansão. Portanto, estamos a falar das duas maiores economias da zona euro, enquanto na zona euro como um todo, os PMI saíram todos na zona contracionária, portanto, basicamente, na componente industrial tivemos o PMI a cifrar-se em 46,4 e, portanto, na componente dos serviços em 47,8. O PMI Composite, portanto, um indicador global da atividade económica, acabou por melhorar um pouco de outubro para novembro, passou de 46,5 para 47,2, portanto, indica basicamente que a economia continua a contrair-se, mas menos do que o esperado. Tivemos também o PMI na China. O PMI na China passou para território em que basicamente indica uma contração da atividade também, portanto notamos uma contração a nível global das várias economias. Essencialmente o PMI na China cifrou-se num mínimo de 32 meses e passou para 48, para um nível de 48 de 51. Eu diria que também a marcar a sessão, as várias sessões ao longo desta semana estiveram as várias yields e os yields recorde em vários países da zona euro, em Espanha, Itália, na Bélgica, na própria França, e o diferencial relativo portanto, ao benchmark do mercado, que é a Alemanha. E aqui eu julgo que esteve muito em voga a questão também das Eurobonds, enfim, eu diria mais a partir de meio da semana em que assistimos. Enfim, fomos assistindo aos vários leilões que culminaram depois na sexta-feira, portanto hoje, com a Itália a fazer uma emissão de bilhetes de tesouro a 6 meses e acabou por pagar cerca de 6,5%, portanto tinha pago quase metade, 3,5% no último leilão em outubro. Esta questão das Eurobonds acaba por, enfim, ter marcado também bastante a semana e, enfim, se podemos dar aqui no nosso ponto de vista relativamente a esta matéria, eu julgo que acaba por a semana ficar marcada, mais uma vez, pela incapacidade dos líderes europeus em não conseguirem criar aqui uma barreira de proteção ou restaurar a confiança, e falou-se muito também da questão da possibilidade do Banco Central Europeu intervir em mercado, e parece-nos que estamos bem longe disso poder acontecer, sobretudo dada a resistência da própria Alemanha, e que será necessário um agudizar muito maior da própria crise. Enfim, estamos a falar sobretudo enfim, pânico quase no sistema financeiro para que isso venha a acontecer. No final da semana houve rumores de que a própria Espanha estaria a planear pedir ajuda ao FMI, portanto, no sentido de suportar a sua dívida e as suas obrigações e o seu mercado de dívida. Rumores ainda não confirmados. De qualquer das formas, isto mostra o nível de agravamento que a situação teve ao longo da zona euro. Ao longo desta semana também. Na próxima semana, e fazendo aqui também um pouco da divisão relativa aos dados económicos que vamos conhecer. Portanto, na segunda-feira, dados económicos para o mercado imobiliário nos Estados Unidos, as New Home Sales, acaba por ser o indicador que vai marcar. Na terça-feira, teremos indicadores de confiança da Conference Board. Na quarta-feira, e mais uma vez, porque é a primeira semana do mês, teremos os números para o ADP, reuniões do Ecofin, Chicago PMI, as vendas a retalho na Alemanha. Portanto, quarta-feira um dia recheado
de dados económicos. Na quinta-feira teremos os pedidos de subsídio de desemprego, as Unemployment Claims nos Estados Unidos e o Manufacturing PMI, portanto o PMI na componente industrial nos Estados Unidos. Vamos ver, esta semana vimos como é que saiu mais na zona euro, vamos ver como é que sai então na Alemanha, e na sexta-feira temos, enfim, à partida, os dados económicos mais importantes no momento, ou o indicador económico mais importante, que são os non-farm payrolls, e será importantíssimo e fulcral ver como é que a economia está a responder a esta diminuição da atividade e quantos postos de trabalho é que criou, e portanto à partida será um número que terá um grande impacto no mercado e enfim, na forma como os investidores vão lidar com toda esta instabilidade que se tem vindo a verificar.